Essa história retrata isso na sua vida e na minha vida. Retrata um filho que abandona a casa do pai, que abandona o lar espiritual, a presença do Senhor, para poder e andar com seus pés. E eu quero falar para você, andar com os próprios pés, sem direção de Deus, está fadado, querido, a se destruir. Nós vamos falar uma passagem que é muito conhecida e eu gosto muito de pregar algumas palavras que são conhecidas, porque toda vez que eu falo, eu prego sobre ela, eu compartilho, o Senhor sempre traz coisas diferentes, traz algumas novidades, e isso é importante. Está lá em Lucas 15. Todo mundo sabe que a passagem de Lucas 15 é a passagem do filho pródigo. Então eu queria que você compartilhasse junto comigo alguns pontos, eu não vou ler todo não, tem 3 pontos-chave que nós vamos ficar e falar um pouquinho sobre ela. Lucas 15, do versículo 11. Eu vou estar salteando alguns, não vou ler ele direto não, só alguns pontos. Mas começa assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu, para eles a fazenda. E já começa interessante aqui, ó. O filho pedindo ao que pertence. É interessante, né? Porque você vê aí uma coisa que o pai estava vivo e o filho já achava que aquilo ali já pertencia a ele. Né? Então vamos adiante. Pouco dia depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. 17, para mim, fazendo favor. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei por ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Feche teus olhos. Senhor, nós lemos a tua palavra, Jesus. E todas as vezes, Pai, que o Senhor nos traz, Pai, para uma reflexão, nos traz um direcionamento, o Senhor sempre nos alerta para algo. E eu sei, Senhor, que pelo cuidado que o Senhor tem conosco, meu Deus, mais uma vez o Senhor vai abrir a nossa visão, nossos olhos. E eu sei que essa palavra, ela sempre vai ter algo especial para falar com teus filhos. Então eu peço essa noite, meu Deus, que o Senhor venha cobrir a mente dos teus filhos. Senhor, o coração dos teus filhos, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, olhar, meu Deus, e entender aquilo que o Senhor tem falado. E, Pai, tudo aquilo que foi impedimento, tudo aquilo, Pai, que não for da tua vontade, caia por terra essa noite, em nome de Jesus, para que teus filhos possam ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Querido tema, todos nós já sabemos o tema, a volta do filho pródigo. E eu queria falar alguns pontos sobre a história do filho pródigo. São algumas revelações básicas. Por que a gente fala que é básica? Porque o evangelho, amados, ele é simples. Ele não é difícil de entender. E ele tem, sabe, uma compreensão que ela é fácil você ouvir, você entender algumas coisas que o Senhor tem para falar com você e comigo. E eu queria, primeiro ponto aqui, primeiro que você vê, um homem cheio de transgressões e pecado. Primeiro ponto. Aquele jovem estava ali junto com o pai, trabalhando, e a Bíblia diz que aquele pai era rico, tinha posses. Só que ele era um homem comum, como qualquer um que está aqui. Lembrando que todos nós, amados, somos sujeitos a pecado, somos pecadores, trazemos em nós transgressões, coisas que realmente não agradam ao Senhor, porque ninguém pode bater no peito e falar assim, eu sou santo, perfeito, porque senão já teria sido recolhido dessa terra. Então, aquele jovem vivia ali junto com o pai e com o irmão, tinha tudo o que ele precisava, a hora que ele precisasse. Mas havia algo dentro dele. Ele era um homem, mas ele também era pecador. Então, isso quer dizer como, pastor? Quer dizer, ele sabia, conhecia o que era certo, conhecia o que era errado. Fazia coisas erradas, coisas que desagradavam o pai. Tanto a qual que ele tomou essa decisão. Por quê? Porque não estava bom para ele. Já quero começar falando assim. Não estava bom para ele estar debaixo da proteção do pai. Não estava bom para ele estar ali junto com a família. Então, a gente começa pelo primeiro ponto. Lembrando que aí a gente vê alguém que havia uma carência muito grande dentro dele.
Havia uma carência muito grande dentro daquele moço, daquele rapaz. Tão grande que ele tomou uma decisão terrível. Eu já começo dizendo, nós precisamos tomar muito cuidado com nossas decisões. Precisamos fazê-la pautada naquilo que o Senhor está dizendo para você. E muitas das vezes ele coloca uma placa bem grande escrito pare. E a gente vê ali, começa por aí, alguns pontos sobre aquele rapaz. Havia um vazio muito grande dentro dele, que ainda não havia sido preenchido. E, infelizmente, ele achou que ele poderia sair para outra parte e achar que iria satisfazer um vazio que estava dentro dele. Só que a gente vê uma coisa, por isso que eu falo que ele era uma pessoa que tinha tantas coisas ruins dentro dele, que ele poderia ter ido, amado, sem pedir a parte da herança deles. Podia ou não podia? Podia ou não podia? Ele poderia simplesmente falar bem assim, pai, eu vou. O senhor me dá tantas moedas, mas eu não estou pedindo a minha herança. Eu só quero algo porque eu quero ir, eu quero ver, eu quero curtir. Mas não. Você vê que a coisa estava tão ruim por dentro dele, ele estava num vazio tão grande, numa ansiedade tão grande, que nada dentro da casa dele estava jamais satisfazendo. Então ele precisava ir lá fora ver como é que são as coisas. E não é diferente hoje, né? A gente tem essa mania. Está tão bem protegido no nosso cantinho, mas a gente quer dar uma voltinha lá fora. E a gente vê por aqui que Deus ele não proíbe ninguém de dar voltinha lá fora. Ele não te prende e ele também, sabe, não vai te segurar para você não ir, não. Ele só fala assim, filho, você precisa de uma lição? Então eu vou deixar você aprender. Então a gente continua aprendendo nessa relação ao filho pródigo. Então ele não entendeu que somente Deus poderia satisfazer, sabe, a necessidade que estava dentro dele. Então ele precisava, sabe, de buscar algo novo para a vida dele. Porque ele estava já cheio, já não era mais bom o local que ele estava. A casa dele, a família dele, já não era mais bom para ele. Então havia um vazio muito grande. Mas como o Senhor fala, um vazio do tamanho de Deus. E esses vazios, querido, do tamanho de Deus, que é o maior perigo na nossa vida. Porque quando é do tamanho de Deus, a gente não consegue ver. Então nós vamos buscar lá fora e vamos buscar outras coisas. E o mais interessante que a gente começa para você entender é que em tudo isso que estava acontecendo nesse contexto desse jovem, naquele momento, junto com a família dele, ele não conseguia ver que o pai estava trabalhando, preparando tudo aquilo ali para ele. O pai se matava, o pai fez questão de trabalhar para deixar algo grande, para que na frente nada lhe faltasse. Então, quando o pai partisse, eles tinham uma herança e não era pequena. Se a gente for analisar, teoricamente, a história do filho pródigo, você vai ver que era o pai dele era um fazendeiro, dizia assim no dia de hoje. Era um homem rico, tinha muitas posses, muitos empregados, muitos escravos que naquela época tinha. Então, ele não tinha nenhuma necessidade. Só que ele não via desse jeito. Havia uma necessidade. E conjecturando, não está escrito, mas é o que me vem na mente assim no momento, é que de repente ele já tinha ouvido conversinha de amigos. Que ele tinha amigo, tinha gente em volta dele. Ele não era só ele, o pai e o filho. Então imagino, amados, que já ouviu outros vindo da cidade e trazendo as boas novidades para ele. O que você está fazendo aí, rapaz? Você é novo. Eu estou vindo da cidade fulana de tal, e lá, muito bom. Lá o movimento é bom, lá tem muitas mulheres, lá tem isso, tem aquilo. Você está preso aqui, você não viu. Ou melhor, vamos conhecer o mundo um pouquinho? E aí é que mora o perigo. E o mais interessante que nós precisamos entender uma coisa. Deus é o pai do filho pródigo. E ele diz, torna-te para mim. Então, a gente vê uma coisa assim. Quando ele foi, o Senhor deixa bem claro, o pai deixou o filho ir, mas havia a esperança no coração do pai, de saber que ele não poderia prender o filho. Eu já começo dizendo isso. Deus nunca vai prender ninguém nos pés dele e deixar, fica que eu estou te obrigando a ficar. E eu sempre digo uma coisa, irmãos, que eu acho interessante. Ele poderia fazer isso, mas ele resolveu dar o livre-arbítrio. E como pai, a gente pensa assim, poxa, mas por que ele não me amarrou na cama para me poder não ir bater minha cabeça e me machucar? Por que ele não fechou a porta e não me prendeu ali dentro para mim não ter que ir lá para a rua, sofrer, passar tudo de ruim para depois voltar? Não. Seria fácil. Mas aí continuaria o quê? Você crescendo, preso dentro de uma redoma, mas com o coração cada dia mais se perdendo, cada dia mais revoltado, cada dia mais agressivo, porque você está no lugar onde você gostaria de estar em outro.
Você está fazendo algumas coisas onde você gostaria de estar fazendo outras. Vocês entendem por que o Senhor ele fala, você não vai pecar, porque eu não vou deixar. Você não vai sair da minha presença, porque eu não vou deixar. Porque, afinal de contas, nós somos filhos ou não somos? Quem nos fez? Mas ele não quis desse jeito. Porque ele diz o quê? Eu confio, por isso que eu te dei raciocínio. Por isso que eu te dei uma mente. Por isso que você não é semelhante aos animais. Por isso que eu falo, você não é irracional. Então, baseado nisso tudo, eu te dou liberdade. Porque quem mantém do lado, preso e cativo, é o diabo. A tal liberdade. Mas essa liberdade que é mentirosa. Essa liberdade que é cativo. Deus não, amado. Ele nos mantém perto, mas com liberdade. A liberdade de ir e voltar. A liberdade de querer decidir, ficar na presença. Ou querer sair como filho pródigo e dar uma volta. E conhecer o mundo. E depois quebrar a cara, mas saber que quando você volta, você vai achar o Pai de braços abertos para você. Porque você entende que Ele te deu essa liberdade para que você tirasse de bom. Porque Ele não queria, na verdade, não era o que Ele queria, não é o que Deus quer para nós. Deus jamais vai olhar e ver um filho sofrendo e bater palma. Não, amados. Mas Ele também entende que foi decisão. Ele entende que foi eu que escolhi isso para mim. Mas antes de tudo, ele mostrou, antes de tudo, ele usou os filhos para dizer: você tem certeza? Não faz isso não. Aprende com os mestres, com aqueles que já passaram por isso. Mas você quer trilhar o teu caminho, então vá. A palavra do filho pródigo, a parábola, ela está dizendo isso, que aquele rapaz estava insatisfeito dentro de casa. Aquele rapaz estava vivendo uma situação onde já não dava mais a riqueza do pai. Muito pelo contrário, ele queria ter nas suas mãos para poder bater no peito e falar: eu sou dono da minha vida. Então, eu decido o que é bom. E assim a Bíblia fala que ele foi. Mas eu quero falar para você, aprender o que aconteceu no meio do caminho. Olha o problema seríssimo que ele arrumou para a vida dele. Primeiro problema, o desperdício. Ele gastou tudo. Porque quando ele saiu de casa, que ele chegou na cidade, que ele viu tudo fácil, maravilhoso, que ele viu as mulheres que ele queria, que antigamente tinha, tá? As mulheres que faziam vida naquela época, mas todos nós sabemos, e ali elas não eram baratas não, elas não faziam nada de graça. Sabia que tinha que ir, lá, eu não sei como é que era o nome que dava antigamente, na verdade eu nunca nem relatei isso, mas tinha. Sabia que tinha uns amigos que levavam para beber, para fazer acontecer. O primeiro problema que ele lhe deu foi com ter na mão e não saber usar. E é o que acontece conosco com a tal liberdade. A tal liberdade, realmente, o nome já diz, tal liberdade. É tão liberdade que você não sabe usar aquilo que é colocado em tuas mãos. Você quer tudo. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Tudo que ele via, ele queria. Os amigos chamavam para ir para um lugar, vamos embora. Bora para isso, vamos embora para aquilo. Aí eu imagino a situação que ele foi para a cidade. Se ele gastou uma parte da herança, era muito dinheiro, tá, irmãos? Ele não gastou num dia. Mas ele fez o que ele podia e o que ele não podia. E eu creio que, como a Bíblia diz, ao nível que ele chegou, ele foi ao fundo do poço. Até ali naquele momento, ele tinha dinheiro para gastar. Ele ali estava com a tal liberdade. Eu estou com a liberdade. Agora eu sei o que é uma liberdade. Porque meu pai dizia que a herança era minha, mas eu não sentia essa liberdade dentro de casa de pegar nada para fazer. Então eu não me sentia livre. Então eu decidi. E outro problema também que ele trouxe para a vida dele, o problema da distância, a terra longínqua. Ele com dinheiro na mão, numa cidade estrangeira, não conhecia ninguém, não tinha ninguém por perto para aconselhar. Não faz isso. Deposita esse dinheiro, faz esse dinheiro render. Não gasta assim, não anda por aí com esse saquetel de dinheiro, não, que você vai ser roubado. Você não conhece as pessoas que estão aqui. Aqui tem pessoas, elas vão te roubar. Não tinha ninguém, a família dele não estava perto. Perigo da tal liberdade é que quando nós somos livres demais, nós não temos ninguém que realmente está perto de nós para nos proteger, para dizer, não faz isso. Não faz aquilo que você vai quebrar a cara. Você entende? Você entende que ele saiu da casa dele para se colocar na boca do lobo? E ali foi o que aconteceu. Ele não tinha ninguém para dizer, não faz isso não. Olha, essa pessoa aqui, ela querendo te roubar. Ela vai tirar tudo que você tem. Até as calças, como diz por aí.
Você vai voltar sem nada. Não tinha limite. Ele estava com a tal liberdade. E ali, quanto mais liberdade chegavam para ele, mais ele queria. Vamos ali, vamos embora. Vamos aqui, vamos embora. Problema esse. O outro problema que ele arrumou para a vida dele e não se atentou, que depois da tal liberdade, de não ter ninguém para puxar o freio. Por isso que liberdade demais é problema, porque ninguém puxa o freio. E se não puxar o freio, já viu o que vai dar? É a mesma coisa com o filho. Ele não tinha. O que aconteceu? Gastou tudo o que tinha. Aí vem a parte difícil. Começou a passar fome. Longe da família. Gastou tudo o que tinha. O que iria acontecer com aquele rapaz? Então, chegou nesse ponto. A ponto de ir trabalhar e não tinha o que comer. E o que era dado para ele comer. Você já pensou um cara que tinha tudo o que queria, tinha empregado, tinha que disputar com porcos. Olha o ponto que ele chegou. E nessa hora, cadê os amigos? Cadê as mulheres que estavam em volta dele? Cadê as estalagens boas e lindas que ele podia dormir a hora que ele quisesse nela? Não tinha mais. Aí ele começou a perceber o que era a tal liberdade. Deus, ele nos permite também a tal liberdade. Mas como eu falei no começo, o livre-arbítrio que ele nos deu não foi para você destruir a sua vida. Foi porque ele confia que há um raciocínio. Ele confia que há, amados, sabe, mente pensante. Ele sabe que nós não somos irracionais. Então, por isso que há o livre-arbítrio, porque ele sabe que você pode pensar, ele sabe que você pode tomar decisões corretas, ele sabe que você, como uma pessoa que pensa, você vai buscar nele. Você não vai se entregar de uma vez. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu com aquele rapaz. Ele queria tal liberdade. E o outro ponto, problema de solidão. Ninguém lhe dava nada. E cadê os amigos? Se eu perguntar para você, quantas vezes você já viveu alguma situação onde você olhou para o lado e não tinha ninguém? Aonde você chorou e você virou e procurou, não tinha ninguém para falar uma palavra com você? E você pensou, poxa, mas cadê a minha amiga? Até um mês atrás eu estava com um monte de gente do meu lado. Até um mês atrás eu estava pelo shopping com a amiga. Nós estávamos nos shows, nós estávamos pela praia, estávamos pelos piqueniques da vida. Eu tinha 2, 3 amigas, podia contar no dedo. E quando eu queria sair com elas, eu ligava e elas estavam aqui. Aí vem o momento da solidão. Quando ele deu conta de si, ele estava comendo lavagem, brigando com porcos. Aí caiu em si, percebeu que ele estava na pior da situação. Aí ele percebeu que a pior besteira foi ter pedido a tal liberdade para ele. Foi entender que nós não estamos livres, queridos, de pecado, de falha e de erro. Que só quem pode cuidar de nós para não chegarmos ao nível que aquele homem chegou. Trazendo por dia de hoje, aquele homem chegou num nível que até demônio tinha em volta. Que quem estava cuidando daquele moço não era como o dia de hoje, o Espírito Santo de Deus. Já era demônios agindo na vida dele. Porque ali ele saiu de uma proteção, aonde um pai cuidava, aonde tinha todo um cuidado de oração, um cuidado de sacrifício quando era dado, que naquela época os pais faziam isso pelos filhos. Ele tinha toda uma proteção. A partir do momento em que ele tirou os pés da casa dele, ele perdeu essa proteção, porque ele queria a tal liberdade na vida dele. E eu queria que você entendesse isso muito bem entendido. Cuidado, amados, cuidado. Não pense que sair da casa do pai é fácil, não. Não é. Porque quando nós estamos na casa do pai, nós temos proteção, nós temos cuidado, nós temos amor. Nós temos alguém que fala assim, não faz isso aqui está errado. Olha, cuidado aqui, eu tenho um buraco. Porque ele está te protegendo. E aquele moço, aquele rapaz já não tinha mais essa proteção do pai. Para dizer, olha, esse rapaz aqui é mau companhia para você. Essa pessoa aqui, ela não é boa para você, ela quer tirar somente o que você tem. Ele não tinha mais isso. Então ele se encontrou em solidão. Mas uma solidão que infelizmente ele quis. E que o pai permitiu que fosse. Mas o coração do pai doía. Porque sabia, amados, que lá fora ele ia se ferir, se machucar. Lá fora ele não teria as mãos estendidas. Lá fora ele não teria o amor incondicional. Lá fora, ele só teria pessoas que queriam tirar proveito dele. E foi o que aconteceu, a ponto dele estragar, destruir toda a herança dele. E o que a gente vê nisso?
E continuando. E depois desses problemas que o filho pródigo arrumou para a vida dele, eu queria retratar com você mais uma coisa ilustrando em relação ao filho pródigo. Aqui, nessa situação de tudo que está acontecendo, nós vemos a humanidade que se afastou de Deus. A situação do filho pródigo, ela retrata a humanidade afastada de Deus. Nós sabemos que quem está fora da presença, quem se afasta de Deus, aos poucos, amado, ela termina como aquele rapaz, sabe? Ah, pastora, eu sei que às vezes sai palavra pesada, mas, amado, a gente até não quer, mas é uma verdade. Olha como aquele rapaz terminou comendo lavagem de porcos. Hoje, eu não falo que a humanidade vai ficar por aí comendo, ir lá no chiqueiro do porco e comendo a lavagem dele. Mas come, sabe? Mas, de uma certa forma, se lambreca, se lambuza com o pecado. E o pecado nada mais, nada é que comer lavagem de porcos. Ou você acha que Satanás ele te dá o melhor dessa terra? Ele te engana. Ele te engana, amado. Porque as porcarias que é oferecida nos manjares aí, isso não é de Deus. Então a humanidade, o filho pródigo retrata a humanidade afastada de Deus. E o homem sem Deus, ele é isso mesmo. Ele é alguém perdido, perdido, sabe, sem amor, sem compreensão, sabe, ele não tem mais raciocínio, a mente dele já não trabalha mais, ele não consegue ver a verdade, ele se torna alguém cego, totalmente envolvido e sujo pela imundícia, pelas transgressões, afundada no pecado. É isso que representa a história do filho pródigo. Representa a humanidade afastada de Deus. Isaías 59, 2 retrata isso para nós. Você coloca aí para nós, amadinha? Deixa eu ver aqui se eu separei isso. Deixa eu, aqui. Ah, eu só esqueci de marcar aqui, né? Mas deixa eu descer. Deixa eu descer aí, está escrito. Isaías retrata sobre isso. 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre você e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto, de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olha que coisa séria. Então, era o que estava acontecendo. Então, a passagem do filho pródigo, nós vamos ouvir muito sobre isso. Retrata isso. Retrata uma humanidade sem Deus. Retrata uma humanidade que não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Retrata uma humanidade que não sabe, querido, não consegue ouvir Deus falar. Está totalmente perdido no pecado. Retrata também a sociedade que busca, uma sociedade que busca falsas ideias e destino. Foi o que aconteceu com aquele menino. Aquele menino tinha uma falsa ideia de que lá no mundo era melhor do que na casa do pai. Aquele moço, ele retratava uma ideia de que lá ele poderia ter tudo e ninguém ia pedir ele de fazer o que ele queria. A liberdade que muitas das vezes nós queremos. Porque não existe, amado, realmente essa tal liberdade. Porque se dermos, é igual uma criança. A criança, ela está aprendendo a andar. Você simplesmente vai largar ela na casa, sabendo que ela pode puxar alguma coisa e cair em cima dela, sabendo que ela pode, num fogão, puxar uma panela e cair em cima dela. Não. Com certeza o pai não vai permitir isso. O pai vai cuidar dessa criança com cuidado, vai falar, filho, ou melhor, mais lindo, enquanto a criança vai andando, o pai vai juntinho com ela ali. Aí vê que aquilo ali é perigoso, ele tira de lado. Aí continua andando, vê que aquilo ali é perigoso, o pai entra na frente. Só que aquele moço, ele tinha ideia diferente de liberdade. Ele achava que ele era escravo dentro da casa do pai. E, na verdade, ele foi descobrir, infelizmente, que para onde ele foi não era liberdade, era escravidão. Porque ele se tornou escravo do pecado. Sabe, ele começou a experimentar as piores coisas. Ali ele descobriu ingratidão, ali ele descobriu que ele não era amado, ali ele descobriu que as pessoas eram falsas com eles. E ele se arrepende. Então, é o que retrata para nós. Os filhos que deixam seus lares em busca de aventura. A história do filho pródigo retrata isso. Filhos que deixam seus lares em busca de aventura. Foi o que aquele rapaz fez. E quanto de nós fazemos isso? Deixamos a casa do pai por aventura. Eu quero andar um pouquinho. Não conheço nada do mundo. Nasci na presença de Deus. Estou cansada. Eu vou lá andar porque as pessoas dizem que é tão bom.
As pessoas dizem que não, eu não vejo nada de errado. Vejo fulano bebendo, parece ser tão gostoso aquilo ali, tem um gosto tão bom. Eu não sei por que que meu pai fala que não posso fazer aquilo ali, eu não vejo nada de mal. Então, por que que eu não vou me aventurar um pouquinho? Mas eu vou voltar. Eu só vou andar um pouquinho para me descobrir. Eu só vou ir um pouquinho. Só não sabe que esse pouquinho que eu boto o pé lá fora é o momento que Satanás ele me puxa lá para fora e me joga na lama. E ali, queridos, para me sair daquilo ali, nossa, que luta. Que luta. Aí ali eu começo a experimentar. Daqui a pouco, quando eu vejo, eu estou preso de uma forma que eu não consigo mais sair daquilo ali. Aí nós precisamos buscar, é a hora de buscar ajuda. Por quê? Porque um dia eu, como filho, decidi sair da casa do pai para buscar aventura. Os filhos que deixam a igreja, o lar espiritual, quantos estão fazendo isso, amados? Estão deixando o lar espiritual deles, que é a casa de Deus. Essa história retrata isso na sua vida e na minha vida. Retrata um filho que abandona a casa do pai, que abandona o lar espiritual, a presença do Senhor, para poder e andar com seus pés. E eu quero falar para você, andar com os próprios pés, sem direção de Deus, está fadado, querido, a se destruir. Está fadado a nunca mais achar o caminho de volta. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que fizeram isso. Saíram da casa do pai. Chegou igualzinho o filho. Pai, eu vim aqui pedir a minha parte. Eu quero ir um pouquinho lá no mundo. Falar o que é bom. Eu cresci dentro da casa, eu cresci andando com o Senhor, cresci conversando, o Senhor me orientando, mas eu quero ver como é que é lá fora. Será que as pessoas falam tanto que não é esse bicho de 7 cabeças? Eu queria ir lá ver como é que é. Infelizmente, amados, 2 deles está preso, um deles está totalmente perdido nas drogas e, e a gente conversa com os pais, vê o pai acabado. Acabou também com o ministério do pai, porque ele não mais consegue ir diante da igreja, pregar, sabendo que o filho está nessa situação. Então, essa situação que houve aqui com o filho pródigo, ela não só abate o filho que sai e vai embora, ela também destrói os que ficam. Ela também atinge os que ficam. Porque qual é o pai, qual é a mãe que vê o filho ir para fora e está lá passando tudo que o diabo gosta, batendo palma, rindo, se destruindo e recebe isso com alegria, fica feliz. Me fala isso. Eu como mãe, você acha como que eu ficaria vendo um dia que Deus nunca permite um troço desse, mas um exemplo só, fazendo o que quer lá fora, eu estou vendo o que vai acontecer com ele. Você acha que eu vou ficar feliz, eu vou dormir bem? Não é verdade para nós que somos mãe? Nosso filho na presença, quando ele sai um pouquinho, a gente já fica angustiada. Enquanto eles não chegam dentro de casa e fala, mãe, cheguei. Mãe, eu estou aqui, a gente não aquieta o coração. Pois, infelizmente, amados, eu conheço pessoas, pastores, que hoje vivem isso. E falam com tristeza e choram. Quando fala, meu filho hoje está preso. E foi criado na presença. E ensinei, mas ele quis fazer como o filho pródigo fez. Pai, me dê minha herança, eu quero ir. E o pai disse, filho, você tem certeza? Porque eu sei que não é o teu lugar, não é bom para você. Mas foi. O outro ponto que a gente vê, que retrata o filho pródigo, a importância da decisão. Mas apesar de tudo isso que aconteceu com ele, quando ele precisou chegar a um ponto de passar fome, de perceber que não tinha ninguém mais, que ele nunca teve amigo. E nessas horas, amado, é que a gente vê quem é amigo. Você quer ver descobrir quem é teu amigo? É quando você não tem o que dar para ele. Quando ele vai te pedir uma coisa, você fala, eu não tenho. Aí você vai ver se realmente é teu amigo ou não é. Se ele vai virar as costas para você. Se ele falar, poxa, agora que eu preciso de você, você não tem. Então, ou quando você está passando por uma situação, ela vai embora e deixa você passando por ela sozinha. Nem procura saber se já morreu, se já enterraram. Então, aquele jovem estava passando por isso e ele teve que chegar nisso tudo para ver. Mas ele tomou uma decisão. E uma decisão importante na vida dele, que todos nós sabemos. A primeira decisão, querido, foi se levantar. E sabe, amados, a gente cometer falhas, a gente cometer erros. Eu falo para você, isso não mata ninguém.
Você sabe o que é que mata? É quando você não decide se levantar. Porque a Bíblia diz que, né, a gente fala, aprende, que o cair é do homem, mas o levantar ele é do Senhor. Deus, ele fala, você não vai ficar aí. Se você decidiu se levantar, eu estou aí contigo. E você quer ajuda? Me dê suas mãos. Então, quando ele precisou passar por tudo isso, e que você nunca pense em chegar a uma situação como essa, para poder, amados, voltar atrás e reconhecer que você tomou um passo errado, que você tomou uma decisão errada. Porque as consequências, mazela disso fica. Deus, ele perdoa. E o perdão de Deus, ele é genuíno. E ele nunca vai jogar o pecado nas suas costas novamente, não. Você nunca vai ver algo que você cometeu, alguém chegar para você e falar bem assim, você está fazendo isso aqui e aquilo. Tu uai. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, quando você confessa a ele que ele verdadeiramente, ele te perdoou, esse pecado nunca mais você vai ouvir falar, e nunca mais o Espírito Santo vai cobrar isso de você. Deus, o Espírito Santo, ele cobra aquilo que nós estamos fazendo, aquele pecado que você está cometendo. Mas pecado que você já cometeu e pedir perdão, amados, ele nunca vai cobrar isso de você. E ele nunca vai te acusar disso. Agora, Satanás, ele vai fazer. Mas como nós temos a convicção que Deus me perdoou, quantas vezes Satanás tentou botar o dedinho na minha cara com acusações, falei assim, você volta lá para o teu inferno, porque isso aí que você está querendo jogar na minha cara, eu nem lembro, sabe por quê? Você não sei por que você está me lembrando isso daqui, porque o meu Deus já me perdoou dele. Porque quando eu falei com ele e pedi perdão, ele falou, filha, levanta, você está perdoada. Eu sei que eu sou perdoado, então por que você vem com gracinha? Aí ele fala, porque eu sou mentiroso, eu gosto de jogar. E ele é tão burrinho que ele não vive coisas novas. Deixa eu falar uma novidade para vocês, que vocês já sabem isso aí, não é nem novidade. Satanás, ele é tão burrinho que ele não tem coisas novas, ele não tem... Não, é sempre aquelas mesmas coisinhas. Não sabe o que é novidade. Agora, nosso Deus, ele tem novidade de vida todos os dias. Todos os dias é algo novo na nossa vida, não é gostoso? Capeta não. Sempre com aquelas coisinhas velhas, sempre com as mesmas coisinhas. Aí seu pecado diz, tá, você roubou, isso fez acontecer. Eu falei, Deus já me perdoou desse pecado, ele está jogando esse pecado aí na minha cara. Não sabe nem renovar. É burro mesmo, né? Por isso que é derrotado. Por isso que é derrotado. Mas nós sabemos disso, a gente toma sobre nós. Então a decisão que ele tomou foi essa, de se levantar. A outra decisão, a decisão de regressar à casa paterna. Que coisa linda. Porque uma decisão, ela não é somente você tomar, vou tomar uma decisão. Mas você precisa de uma ação. Porque ele poderia ter tomado a decisão, saído dali e procurar um emprego, lá mesmo na cidade. Outro melhor, mas não. Ele entendeu que ele precisava voltar atrás para se consertar. Ele entendeu que ele precisava voltar lá de onde ele saiu para poder se retratar, para poder, sabe, vir a cura da alma dele. Porque se ele tomasse a decisão, amado, eu quero falar para você, isso é muito sério. Toda decisão, ela tem que ser retratada. Se você tomou uma decisão errada na sua vida de alguma coisa, você sabe que isso vai ser cobrado, porque você deu uma brecha para o diabo, você precisa voltar lá atrás e se retratar. É a hora que a gente volta atrás, para a gente se retratar, para que a tua alma saia do cárcere. Porque quando você foi, você deixou ela lá atrás no cárcere. E se você não voltar lá para tirar ela de lá, ela vai vir te assombrar. Ela vai vir te cobrar. Então foi o que ele fez. Ele não só tomou a decisão. Toma a decisão, eu não fico mais aqui. Poxa, eu cresci no bom e do melhor. Eu sei, eu tenho, posso fazer muito mais. Ele não, eu vou voltar de lá de onde eu caí. De lá de onde eu cometi a besteira, que eu falei o que não devia, que eu magoei o meu pai. Eu vou voltar lá. E a gente vê com a primeira coisa que ele faz, que foi lindo, né? Se lança aos pés do pai, abraça e pede perdão. Então, ele voltou para fazer isso. A decisão dele foi essa, voltar para a casa paterna. A outra decisão, a decisão de confessar seu estado pecaminoso. 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, 1 João 1,9. Ele voltou, como eu acabei de dizer, e lá ele falou para o pai dele. A Bíblia relata, se você for continuar lendo, que quando ele voltou, ele não se calou.
A primeira coisa que ele faz é se humilhar na presença do pai e dizer: pai, pequei contra o pai e contra Deus. Ele fala isso. Não deveria ter tomado essa atitude. Errei, Senhor. Errei, pai. Tanto que ele se arrependeu, tanto que ele não voltou pedindo para o pai tratar ele como um filho. Porque ele viu que a ferida foi muito grande. Ele viu que ele não somente se feriu, mas ele desferiu alguém. Porque você acha que foi fácil para o pai? E o mais lindo, amado, que o pai continuou esperando. Eu acho essa história muito linda. O pai não desistiu. O pai não quis tratar ele como qualquer um. Isso é o que Deus faz conosco. Filho que sai da casa do pai vai ser tratado como escravo do diabo. Filho que resolve permanecer na casa do pai é tratado como filho, como príncipe, como herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, direito com herança, com autoridade e poder, com vestes limpas e brancas. Sabe, com poder de botar Satanás no lugar dele. Agora quem resolve sair da casa do pai, me dá minha herança, Senhor, que eu quero andar com os meus pés, vai quebrar a cara, vai ser escravo do diabo, não tem poder nem autoridade para lidar com ele, e ele vai massacrar até e comer comida de porcos. E é assim que ele faz, e ele tem prazer nisso, porque é o trabalho dele. Mas contrapartida, o Senhor fala: vem do jeito que você está, você foi, mas volta. E ele, primeira coisa que ele faz é voltar e confessar os pecados dele. E outra coisa que ele faz também lindo, 1 João 9 diz: se confessarmos nossos pecados, o Senhor, ele é justo e fiel para perdoar. E ali o pai abraça o filho. A palavra de Deus diz que o pai vai ao encontro, vê o filho longe. Olha que coisa linda. Olha aquela coisa ansiosa no coração de saber que o filho voltou. Saber que ele foi, porque ele com os pés dele, mas saber que ele voltou enquanto havia vida nele. Que, amado, ele poderia ter morrido, não teria mais tempo de voltar. E é isso que é perigoso, é você ir, sai da casa do pai e vai, mas não ter tempo de voltar. Porque Satanás, ele está armando e ele não quer que você volte. Então o filho volta. E outra decisão que ele tomou, que foi muito lindo também em relação a isso, foi de ficar em casa. Ele não somente voltou, confessou os pecados dele para o pai dele, pediu perdão ao pai dele, mas ele também pediu permissão para o pai para ficar em casa. E ele diz: pai, eu quero voltar. Pai, eu não quero ser tratado, sabe, com honra, porque eu sei que eu errei. Tipo assim: pai, tudo que eu tinha, o Senhor me deu, eu usei, gastei tudo, perdi tudo, mas eu quero voltar para casa. E eu acho lindo essa fala, porque você já parou para pensar, todas as vezes eu fico conjecturando, eu fico imaginando essa história. Eu fico imaginando ele voltando, eu fico pensando: Deus, quantas vezes nós já descemos, amados, sabe, lá no fundo do poço, a ponto de falar bem assim: meu Deus, eu não consigo voltar mais. Será que realmente o meu Deus vai me querer de volta? Mas foi muito pecado. Meu Deus, foi pecado demais. Eu cometi coisas que eu não consigo nem falar que eu cometi. E o mais lindo que eu acho nessa história, toda vez que eu leio, eu fico muito emocionada com isso, porque às vezes eu tomo para a minha vida meu tempo de pecado, meu tempo de falhas. E quando eu descobri que ele falou: filha, você voltou para a casa do pai e você é recebida como filho, como filha. E é lindo que quando ele fala isso, ele demonstrou, ele falou: no entanto, o filho pede para ser um empregado, ele fala: não. O filho voltou para casa. E o coração do Senhor, do pai, se alegrando ali em ver o filho, que esperava ansioso também. Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente está dentro da casa de Deus, mas a gente não voltou para Ele. Às vezes, amado, nós estamos dentro da casa do Pai, mas você não está com o Pai, você não voltou para a tua casa. Você está na casa de Deus, mas você não sente como a tua casa. Às vezes nós estamos como um filho pródigo. Estamos dentro da casa do Senhor, mas estamos agindo com a minha vontade, como eu querer. Quando eu tomo a decisão de fazer aquilo que eu quero, eu estou dizendo que eu estou como um filho pródigo, que eu não voltei para casa. E essa noite o Senhor nos chama para voltar para casa. Ele já começou a falar conosco desde de manhã. Que o inimigo, que muitas coisas estão sendo preparadas para você e para mim. E se nós não tivermos de volta com ele, na casa dele, protegido por ele, nós não vamos conseguir passar, amado, nós podemos perecer.
E o filho entendeu isso. Ele entendeu que se ele não voltasse para o pai, ele iria perecer, porque ele não tinha mais para onde correr. Ele descobriu que ele não tinha amigo. Ele descobriu que nem os empregados da casa do pai comia aquilo que ele estava comendo ou passava aquilo que ele estava passando. Eram tratados com respeito, com honra. E, no entanto, você vê um rapaz que perdeu toda a sua dignidade. E a pior coisa para o ser humano é quando a gente chega a um ponto de perder a nossa dignidade. E, queridos, quando a gente perde isso, nós nos tornamos escravos do diabo. Declaramos, meu Deus, o que fazer? E eu quero terminar em algo lindo para a gente entender. Então ele toma a decisão de ficar em casa e o pai recebe o filho com abraço, com amor, protege, pega nos braços. Imagina aí ele fala: não, filho, eu vou. Pede para o empregado trazer a melhor roupa, veste nele, coloca anel, sandália nele, dizendo: filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro, há uma promessa sobre a tua vida. Você pode até tomar a decisão de ter ido, mas você continua sendo filho. E quantos de nós esquecemos disso? Que nós somos filhos, às vezes a gente vai. E eu sempre falo com aqueles que vão, você tem certeza? Mas cuidado, porque Satanás não vai permitir que você volte. E para completar, o que aconteceu? Todo mundo sabe o que aconteceu com o pai do filho pródigo. E é lindo porque, o que aconteceu com ele? Eu já falei um pouco. Ele compadeceu-se do filho e o perdoou. Aleluias. E isso é muito lindo, é assim que o Senhor faz conosco. Deus, ele é Deus perdoador. Deus, ele é Deus que ele derrama sobre nós a graça. O pai, ele correu ao encontro do filho e o abraçou. Para dizer, olha, você está protegido agora. Olha, não tenha medo porque você é filho. Porque você sabe qual é a sensação que dá na gente? Meu Deus, eu cometi essa falha e agora? Como que ele vai me tratar? Como é que o meu irmão vai me tratar agora? Agora meu pai vai tratar melhor o meu irmão que ficou? Eu nem quero falar do irmão que ficou. Porque a história fala que ele não entendeu aquela situação e ficou revoltado. Ele não entendeu que com a situação do filho, o filho estava voltando para casa. Ele não entendeu que o filho correu perigo. Ele não entendeu que o pai poderia estar agora enterrando o filho. Poderia ter recebido notícia: olha, viemos entregar o corpo do seu filho. O filho que ficou não entendeu. O filho não entendeu, amados, que ele estava dentro de casa protegido e que tudo que ali tinha era dele. Ele poderia usufruir. Ele não precisava pegar vivo a herança dele, como o outro fez. Mas ele não conseguiu entender até certo ponto. Então a Bíblia diz que o pai abraçou e disse para ele, beijou, sabe? E fez uma grande festa e aquele rapaz foi restaurado por completo. O amor restaura. Pedido de perdão ou o liberar perdão restaura, amados. E aquele rapaz, quando sentiu todo aquele amor do pai, sentiu que o pai não olhava ele com indiferença, não olhava ele de forma diferente, porque agora você pode até ter voltado, mas eu não confio mais em você. E você sabe o que eu acho mais lindo nessa história? Que é o que nosso Deus faz. E eu quero que eu vou terminar te dizendo isso. Se você tenha feito o que você fez, se você se arrependeu de verdade e pediu perdão para Deus de verdade, o teu pai nunca vai te destratar ou te olhar com indiferença. Ele vai sempre te olhar com amor. E ele nunca vai dizer, olha, eu amo mais Leto agora, porque ele ficou. Ele não fez nada de errado. Ele continuou comigo trabalhando. Ele continuou comigo passando todas as adversidades. Mas você resolveu ir. Então, a partir de hoje, você volta, mas vai ter isso, isso, aquilo. Não vai ser mais do jeito que você queria. E começa a tratar com indiferença. Mas o teu Deus, ele não age dessa forma. E isso que é maravilhoso, que aquele menino pôde sentir, aquele rapaz pôde sentir de forma muito especial o amor do pai. O pai o recebeu como se nada tivesse acontecido. Tanto a prova disso foi que quando ele falou que ele não iria ficar ali como empregado, mas que ele estava voltando para a casa do pai. Trocou as vestes dele. Eu imagino como ele chegou com a roupa toda suja, todo rasgado, todo sujo, magro, passar fome, fedendo. E o pai mandou dar banho, mandou trocar as roupas e colocou um anel. Colocou um anel sobre ele. Fique sobre os teus pés, que isso é o departamento de música.